Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, é o programa Unicresce no Ar, edição 1354, ano 28. O tema de hoje, os ídolos e o desastre de Israel. E o texto bíblico, Ezequiel capítulo 20, versículos 1 a 16. Nós temos a necessidade de aprender na palavra de Deus, entender, e não é fácil para nós. Para mim, não é tão difícil, porque eu sou obstinado, determinado a combater esta praga silenciosa chamada devoção, que a idolatria se impõe. E nós fazemos isto, eu faço isto com muita segurança. Faço isto de uma forma desassustada, faço isto de uma forma permanente, e eu não tenho, não devo nada, não tenho revolta com nada, nem com ninguém, mas, na verdade, é um desafio falar de uma desgraça tão perversa que atinge a humanidade, e a nossa sociedade é vítima em potencial desta iniquidade chamada devoção. Então, para alguns, é apenas um valor. Para quem conhece a palavra de Deus, sabe que é uma maldição completa. Mas é meu pai, minha mãe, minha avó, não interessa quem está praticando a maldição, mas a devoção é algo maldito, e o nosso tema é este: os ídolos e o desastre de Israel. Se você tem Bíblia, se você acredita, se você quer participar, fazer como diz, saque a sua Bíblia e vamos fazer a leitura. Ezequiel, capítulo 20, versículos de 1 a 16. Diz assim a palavra do nosso Deus. E aconteceu no 7º ano, no 5º mês, aos 10 do mês, que vieram alguns dos anciãos de Israel para consultarem ao Senhor e se assentaram diante de mim. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos anciãos de Israel e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Vieste consultar-me? Vivo eu, que não me deixarei ser consultado por vós, diz o Senhor. Porventura, tu os julgarias tu, ó filho do homem? Notifique-lhes as abominações de seus pais, e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus: no dia em que escolhi Israel, levantei a minha mão para a descendência da casa de Jacó, e me dei a conhecer a eles na terra do Egito, e levantei a minha mão para eles, dizendo: eu sou o Senhor vosso Deus. Naquele dia, levantei a minha mão para eles, para os tirar da terra do Egito, para uma terra que já tinha previsto para eles, a qual mana leite e mel, e é a glória de todas as terras. Então lhes disse: cada um lance de si as abominações dos seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito, eu sou o Senhor vosso Deus. Mas rebelaram-se contra mim e não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações dos seus olhos, nem deixava os seus ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. O que fiz? Porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos dos gentios, no meio dos quais estavam, e a cujos olhos eu me dei a conhecer a eles, para os tirar da terra do Egito. E os tirei da terra do Egito e os levei ao deserto, e lhes dei os meus estatutos, e lhes mostrei os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem
que eu sou o Senhor que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos, rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. E profanaram grandemente os meus sábados, e eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto, para os consumir. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos dos gentios, perante a vista dos quais eu os fiz sair. E, contudo, eu levantei a minha mão para eles no deserto, para não os deixar entrar na terra que lhes tinha dado, a qual mana leite e mel, e é a glória de todas as terras, porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos e profanaram os meus sábados, porque o seu coração andava após os seus ídolos. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos, agradecemos pela tua bondade. Obrigado, meu Senhor, pela leitura em tua palavra, obrigado pela tua igreja, pelos irmãos que estão conosco, Senhor. Abençoa e guarda toda a tua igreja, abençoa nosso ministério, meu Senhor, o santo ministério da igreja, nosso pastor presidente, toma em tuas santas mãos, sua família, sua equipe, guarda, meu Senhor, os nossos amados irmãos. Abençoa os teus ministros em toda a terra, a tua igreja em todo lugar, fazendo maravilhas entre nós. No santo nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, esta palavra que nós lemos, ela por si só fala da importância do Senhor, a grandeza do Senhor e também ela denuncia, ela fala do horror que é a idolatria. A idolatria é algo profundamente grosseiro e nocivo às pessoas, e o pior de tudo é que ela despreza, ela lança ao desprezo a revelação do Deus verdadeiro. Por isto, meus irmãos, o nosso tema, os ídolos e o desastre de Israel. Nós, nessa leitura, entendemos a importância daquela nação, a importância daquele povo, a importância daquela região, a importância da revelação de Deus. E, além disto, a questão importantíssima de Deus escolher uma nação para seu povo especial, com a finalidade de proclamar o seu nome para as outras nações. Então, este texto é muito importante. Mas vamos ver a razão do desastre. Ezequiel começa este capítulo dizendo o que aconteceu. No 7º mês, no 7º ano, esse aqui é o 7º ano do cativeiro de Jeoaquim. No 5º mês, aos 10 do mês, vieram alguns homens dos anciãos de Israel para consultar o Senhor. Era uma suposta consulta ao Senhor. Eles faziam de conta, era igual aqueles fariseus dos dias de Jesus. Chegava, Senhor, fala isto para nós, isso assim, assim. Aí Jesus dava aquelas lenhadas sagradas dele. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque Jesus conhecia, eles não tinham a menor intenção, a menor vontade de aprender com Jesus. Era geralmente lançando algum tropeço, fazendo alguma coisa estranha. Basta aquela história ridícula da mulher que matou 7, né? A mulher casou e o marido morreu sem deixar filho, o segundo, o terceiro, assim, todos os 7 possuíram a mulher. Ela foi a viúva negra, matou 7. E na ressurreição, ela vai ser mulher de 7 ou vai ser mulher de qual? Aí Jesus diz, vocês estão errados completamente. Então, no tempo do profeta Ezequiel, os anciãos eram mais ou menos como os fariseus dos dias de Jesus. Foram lá com a suposta intenção de consultar o Ezequiel
sentaram diante dele, que isso era um costume, foram recebidos, se sentaram diante dele, à espera de aquela coisa que se fosse hoje, dizer, pois não, as suas ordens, posso servir? Em que posso ser útil? Na época não tinha isso, não tinha essas formalidades. Mas aqueles 2, 3, 5, ninguém sabe quantos anciãos, vieram sentar-se ali diante do profeta, o profeta já sabia. Eles estão querendo uma palavra, estão querendo consultar o Senhor, eles querem que Deus fale coisa boa para eles. Aí Deus fala com o profeta, filho do homem, fala a eles, diz para eles, assim diz o Senhor, vocês vieram para me consultar? Pois eu não quero ser consultado por vocês. É o versículo 3. Eu não me deixarei consultar por vós. Ou seja, eu dispenso a presença, eu dispenso o seu interesse, eu dispenso a vossa consulta. Despacha essa gente. Diga para eles que eu dispenso a presença deles aqui. Aí Deus, o texto também não diz que o profeta já fechou a porta, não. Mas no versículo 4, Deus fala com o seu profeta e diz, se tu fosse eu, como era que você ia fazer? Porventura julgarias tu, ó filho do homem, notifica-lhes as abominações de seus pais. Diz para eles por que eu estou assim, tão satisfeito com a visita deles. Diz para eles por que eu estou querendo ver eles o mais distante possível. Fala para eles. Aí, meus amados, o profeta do Senhor, que todo profeta tem lá a sua grande dificuldade em sua geração. Todo profeta sofre alguma rejeição na sua geração. Todo profeta passa por idiota aos olhos dos perversos. Perverso de igreja, perverso de congregação, perverso da pastoral, perverso de convenção, perversos de modo geral. Todo profeta de Deus, todo servo de Deus, todo ministro de Deus que serve a Deus de fato, passa por idiota aos olhos dos corruptos. E o Senhor dá um recado. Diz a eles, faz só umas observações aí sobre as abominações de seus pais. Diga para eles assim diz o Senhor Deus, quando eu escolhi Israel, levantei a minha mão para a descendência da casa de Jacó e me dei a conhecer a eles no Egito. Levantei a mão para eles, dizendo, eu sou o Senhor vosso Deus. Era a revelação do Deus verdadeiro no meio do inferno. O Egito era o inferno. O Egito adorava o besouro, o rola-bosta, adorava o touro, adorava a cobra, adorava o gato, adorava o jacaré, adorava tudo que se movia pelo chão. Os egípcios inventavam todo tipo de reverência e devoção, com toda a desgraça que eles imaginavam. Do rola-bosta, um besourinho que ainda hoje eles têm, lá guardado nas pirâmides. Do besouro ao touro. Para você memorizar. Eles reverenciavam do besouro ao touro e desprezavam completamente o verdadeiro Deus, o Criador dos céus e da terra. Aí Deus diz, lembra para eles que eu me revelei foi lá no inferno, lá na terra do Egito, com uma promessa solene. Quando eu levantei a minha mão, eu prometi a eles dar uma terra boa, terra que eu havia previsto, terra que mana leite e mel. Versículo 6. Então, lhes disse, versículo 7, cada um lance de si as abominações dos seus olhos. As abominações dos olhos, o Novo Testamento fala com uma certa clareza sobre as concupiscências da carne, concupiscência dos olhos, e geralmente entendemos na questão da sensualidade. Mas o culto aos ídolos, ele é sensual. Ele é um culto sensual, ele é um culto maligno. É um culto diabólico. Então Deus diz ao seu profeta,
O que aconteceu? Eu disse, lance fora as abominações dos vossos olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito, eu sou o Senhor vosso Deus. Mas, no lugar deles voltarem-se para mim, aceitar a instrução, se rebelaram, versículo 8. Mas rebelaram-se contra mim, não me quiseram ouvir, e ninguém lançava de si as abominações dos seus olhos, nem deixava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles a minha ira. Eu cumpriria sobre eles a minha ira, no meio da terra do Egito. Meus queridos irmãos, o nosso Deus, ele é tão perfeito, tão maravilhoso, que ele anuncia o bem antes de aparecer, até antes da hora, e anuncia também o mal, o castigo, antes da hora. Deus anuncia isto. Deus faz isto na sua soberania. No versículo 9 diz, o que eu fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos gentios. O nosso Deus é o Senhor do chinês, do japonês, ele é o rei das nações, ele é o Senhor dos gentios. Ele não havia se revelado diretamente aos gentios, exatamente porque os gentios se rebelaram de uma forma terrível. Mas Deus, querendo salvar os gentios, elege Israel como a sua nação especial, povo eleito, povo zeloso, povo especial, adquirido de uma forma solene, como a nação ministerial, a nação ministério, a nação da proclamação da verdade. E o versículo 9 ainda diz, no final, que eles receberam, sim, a revelação. Fiz, porém, por amor do meu nome, versículo 9, para que não fosse profanado diante dos gentios, no meio dos quais estavam, a cujos olhos me dei a conhecer a eles, ou seja, os egípcios, os pagãos, viram que Deus estava se revelando a Israel. A revelação de Deus era especial. E o que aquele povo tinha de especial, se até escravo era? Se ainda na escravidão eles já tinham este privilégio. Qual é o privilégio de ser escravo? Bom, não existe privilégio de ser escravo, mas um povo escravo receber a orientação de Deus, orientação do céu, previamente orientados pelo Senhor, ao ponto dos pais de Moisés salvar o menino com risco de vida, porque sabia que Deus tinha promessas, era especial. No versículo 10, Deus diz, e os tirei da terra do Egito e os levei ao deserto. E como foi que Deus tirou? Deus tirou de uma forma absolutamente miraculosa. Abriu o mar vermelho. Mas onde foi? Não, aí vem o ímpio, o maldito religioso, o devoto, o idólatra, o ateu, o maldito inimigo da verdade. Aí diz, não, aquilo ali era o seguinte, naquele tempo vinha um vento muito forte e o mar ficava raso. E por que o faraó morreu afogado, infeliz? Então, nós sabemos que a inimizade do mundo, esta idolatria maldita, este conceito filosófico maldito, para desprezar o nosso Deus, a sua palavra e a sua igreja. Mas o Senhor continua operando. O Senhor diz, e dei-lhes os meus estatutos e lhes mostrei os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Ou seja, o que Deus revelou, eles tinham a obrigação de obedecer. E em obedecer aquilo que Deus lhes entregou, eles estariam seguros como povo especial da antiga aliança. Mas, ao contrário, eles desobedeceram. No versículo 12, Deus diz ainda sobre a aliança. Também lhes dei os meus sábados, para que servisse de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica.
Hoje existem seitas diabólicas com o nome de igreja, querendo vincular a salvação com a guarda do sábado. Isso é diabólico. Aliás, as que existem foram fundadas por uma louca, depois de algumas visões idiotas, e deram um formato a uma igreja falsa, a uma seita imunda, que só acredita na salvação se você guardar o sábado. O sábado foi dado a Israel como um sinal. A nação escrava que não tinha descanso dia nenhum, Deus deu o dia do descanso como referência. A nação escrava que não descansava dia nenhum no seu estado de escravidão na terra alheia, no contato, na aliança, no pacto com o Senhor, a primeira coisa para eles vincular era o descanso. E tinha, além do descanso do homem, o descanso da terra. Mas a consequência, o Senhor, no versículo 13, diz: mas a casa de Israel se rebelou contra mim, não andando nos meus estatutos, rejeitando os meus juízos, os quais o homem cumprindo viverá por eles, e profanaram grandemente os meus sábados, ou seja, quebraram a aliança em todos os seus aspectos. Quebraram a aliança em todos os seus aspectos. E a consequência, no final do versículo 13, e eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os consumir. Aquela geração que passou pelo Mar Vermelho a pé enxuto, os que estavam na idade militar, que era 600.000 que saiu do Egito, entraram 2 exemplares na terra prometida, o Caleb e o Josué, que as criancinhas das nossas igrejas felizmente sabem. Quantos entraram dos que saíram, dos que foram contados de 20 anos para cima? 2 pessoas. Mas eram 600.000 pessoas. E Deus disse: derramarei o meu furor sobre eles no deserto, para não herdar a minha terra, porque fizeram o mal. E qual era o mal? O grande mal, os ídolos. O desastre de Israel foram os ídolos. Mesmo fora do Egito, criaram o bezerro de ouro. Mesmo sendo destruído o bezerro de ouro, fizeram mais ídolos. E quando na terra estabelecidos, fizeram aliança com amonitas, moabitas, sírios, assírios, fizeram aliança com o Egito de novo, e nos dias do profeta Ezequiel, quando isto aconteceu, tinha alguns querendo voltar para o Egito e voltaram. Voltaram para o Egito, e Deus entregou o Egito nas mãos do Nabucodonosor, só para acabar com a esperança deles. Meus queridos irmãos, não adianta relutar, não adianta recalcitrar contra o Senhor. O versículo 15 nos diz que, contudo, eu levantei a minha mão para eles no deserto, para não os deixar entrar na terra que lhes tinha dado, a qual mana leite e mel, e é a glória de todas as terras. Aqui talvez seja uma explicação que eu não teria argumentos e nem recursos para fazer, mas talvez seja porque todo mundo tem interesse naquela região. Roma mandou ali, os gregos mandaram ali, os babilônios mandaram ali, os assírios mandaram ali. Todo mundo quer. E hoje é a maldição dos palestinos que querem tomar e não reconhece Israel. A maldição dos iranianos que não reconhece Israel. A maldição do Islã que não reconhece Israel. Tudo por causa daquela terra que é a glória de todas as terras. E o desastre de Israel foi os ídolos. Que Deus nos guarde. Alguém tem ídolo em casa. O ídolo é a mulher,
O ídolo é o filho, o ídolo é a igreja, o ídolo é o ministério, o ídolo é a riqueza, o ídolo é isto. Ídolos não são só imagens de escultura. Tiremos os ídolos, sirvamos a Deus. Ele continua sendo nosso Senhor e Ele pode levantar as mãos, tanto para abençoar, preservar e guardar, quanto para corrigir e destruir mediante a escolha de alguém. Deus guarde os meus irmãos, Deus ajude vocês, edifique vocês com a sua santa palavra. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, te louvamos, bendizemos, agradecemos pela vida, pela salvação. Ó Senhor, abençoa a tua igreja, os meus irmãos que estão conosco, guarda, Senhor, a tua igreja, abençoa, meus senhores, que nós conhecemos, os que não conhecemos, estendas, ó Senhor, sobre eles as tuas santas mãos. Abençoa, meus senhores, que estão enfermos, da saúde, guarda os meus amados irmãos, em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos na quinta-feira pela rádio e amanhã online. Amanhã, terça e quarta, online. Na quinta-feira voltaremos pela emissora. Sexta-feira estaremos com os nossos alunos na emissora. E hoje, às 21 horas, estaremos na Rádio Vida 98.3. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça do nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.